Você sabe, já comentei agora há pouco com o Gustavo, a Copa do Mundo tá chegando, já começa de fato no domingo, tem jogo do Brasil na quinta-feira e toda essa movimentação promete aumentar as vendas e, consequentemente, faz crescer o número de contratações temporárias. Um levantamento, para você ter ideia, feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, apontou que 45% dos bares e restaurantes do país pretendem contratar novos funcionários até o final do ano. Então a gente já vem com a Copa, agora em novembro, depois as comemorações do fim de ano. E onde é que o pessoal vai para comemorar, para assistir a Copa? Bares, restaurantes, né? O pessoal gosta desses ambientes aí. E isso tudo, gente, influenciado, essa movimentação, como a gente falou, por conta do Campeonato Mundial de Futebol. Então, sobre os direitos e deveres dos empregadores e também dos trabalhadores, de quem aí vai contratar e vai ser contratado, eu vou conversar a partir de agora com a advogada Thalita Garcês, que é especialista em direito do trabalho. Olá, Thalita, bem-vinda novamente à edição Manhã. Ótimo dia para você, ótima sexta-feira. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os telespectadores da Rede Família. É um prazer enorme poder estar aqui falando um pouquinho das contratações temporárias que esse ano promete. Acho que não só também por conta da Copa do Mundo, nós temos um fim de ano atípico, né? Copa do Mundo e já emendado aí com as comemorações de fim de ano, né? Com fraternização, Natal. Então, promete realmente um aquecimento, né? Nas contratações temporárias. Então, é importante a gente esclarecer aqui um pouquinho sobre o assunto. Estava falando que por conta dessa situação mais atípica, essa sazonalidade, a contratação mais utilizada e recomendada, inclusive pelos especialistas, é a contratação temporária. E eu tinha perguntado exatamente o motivo. Qual o motivo dessa recomendação, doutora? Sim, sem dúvidas. A contratação temporária ela é recomendada para esse tipo de situação, porque justamente é um contrato especial por prazo determinado para suprir demanda extraordinária. Então, quando tem um acréscimo em decorrência da sazonalidade e demanda uma contratação de mão de obra por um prazo determinado, é a melhor escolha para o empregador. Essa mão de obra também pode ser utilizada em algumas outras situações, como é o caso de quando eu tenho uma substituição transitória de pessoal. Por exemplo, quando eu tenho uma empregada que ficou gestante, ela vai ficar afastada por um tempo durante a licença maternidade, então eu consigo também utilizar desse tipo de contrato de trabalho. Mas aqui, como nós estamos falando em específico de um acréscimo, né, de mão de obra em decorrência do mercado aquecido, shoppings, lojas, vendedores e restaurantes aí com a Copa e bares, sem dúvidas, o contrato temporário vai ser o que melhor se adequa. Agora, doutora, como que funciona? Como que é o processo desse tipo de contratação? Tem um terceiro elemento dentro desse processo? Sim, muita gente tem dúvida aí, e é muito importante que tanto o empregador quanto o empregado se atente a esse fato de que não é uma contratação. Eu, como empregadora, dona de um restaurante, por exemplo, eu estou necessitando de garçons extras, eu não vou fazer esse contrato direto com o empregado. Eu tenho que ter uma empresa intermediária que vai fornecer esse tipo de mão de obra. Então, a empresa que necessita desse trabalhador, ela procura uma empresa intermediária que fornece mão de obra temporária, uma empresa de mão de obra temporária, que ela, sim, vai fornecer esse trabalhador. Então, a gente costuma falar que a gente tem uma triangulação, né? A minha relação com a minha relação como empregador, empresa que necessita dessa mão de obra, com essa empresa de mão de obra temporária, eu tenho um contrato de prestação de serviços de natureza civil e o contrato de trabalho desse empregado temporário vai ser com essa empresa que fornece a mão de obra temporária. E é importante dizer que é um contrato formal, com registro em carteira, né? Tem que ter a anotação na CTPS do trabalhador e lá vai ter a anotação nas anotações gerais, que é um contrato por prazo determinado. Perfeito. Ainda nessa perspectiva do empregador, né, dessa empresa, desse restaurante, enfim, dessa instituição que está em busca desse trabalhador temporário. Existem outras regras específicas que a gente precisa observar, que você gostaria de destacar aqui, doutora? Para não gerar dor de cabeça, riscos ao negócio, né?
Sim, com certeza algumas atenções são necessárias, justamente por você ter uma outra empresa envolvida e que ela que vai estar arcando ali com muitas das obrigações. Não adianta você ter um contrato de prestação de serviços e em que você vai estar pagando por essa mão de obra e de repente não ter a certeza de que forma isso vai estar sendo cumprido. Então é muito importante que a gente costuma falar de fazer como se fosse uma auditoria, uma due diligence, durante esse período dessa contratação. Ou seja, eu firmo o contrato por escrito com essa empresa que vai me fornecer a mão de obra, e eu acompanho mensalmente o cumprimento das obrigações básicas daquele trabalhador que está lá na minha empresa. Se essa empresa de mão de obra está pagando corretamente, posso exigir em contrato, inclusive, que ela aponte mensalmente para mim o holerite, o respectivo comprovante de pagamento, o recolhimento de INSS e FGTS. Então, tudo isso é muito importante para que depois que esse trabalhador seja desligado, de repente, encerre o prazo do contrato de trabalho e caso tenha ficado alguma pendência, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista, requerendo alguma verba que ficou pendente. E essa empresa também vai ter responsabilidade. O contrato, a responsabilidade nesse caso não é só da empresa que forneceu a mão de obra temporária. Eu, como empresa contratante desse tipo de mão de obra, eu fico responsável subsidiário. Ou seja, se aquela empresa não pagar, eu vou ter que pagar. Então, por isso que é importante, sim, os dois lados ficarem atentos. Agora, doutora, você falou muito nessa questão da triangulação, né? Até mesmo na perspectiva agora do trabalhador. Caso algo não saia como combinado, como no contrato, quais são os direitos para esse trabalhador? A quem ele recorre ou contra quem ele pode entrar na justiça? Só para que a gente deixe isso bem claro para as pessoas que estão em busca dessa oportunidade. Sem dúvida. Eu acho que o primeiro ponto que é falar para o trabalhador é que ele tem todos os direitos que um empregado por prazo indeterminado teria. Anotação em carteira de trabalho, ele tem direito à hora extra, a um salário equivalente à função, inclusive de forma equiparada àqueles da empresa. Então, se eu já tenho uma vendedora, estou contratando uma vendedora de forma temporária, vai ter que ter a atenção aí ao salário para não ter uma diferenciação, os demais benefícios. Então, tudo isso deve ser observado e ele tem direito, sim. A única coisa que ele não vai ter direito é o aviso prévio, quando do término do contrato, por ele ser um contrato a prazo. A gente já sabe qual é o termo final, então ele não vai ter direito ao aviso prévio e nem a multa de 40% de FGTS. Todos os demais direitos ele faz jus. Caso isso não venha a ser cumprido, né, por essa empresa ou de mão de obra, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista, ele entra contra a empresa que o contratou e ele pode colocar também no polo passivo, né, entrar com ação contra as duas empresas, aquela que ele prestou o serviço efetivamente e aquela empresa fornecedora da mão de obra temporária. Perfeito, tá aí uma informação muito importante. E para a gente já caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, tem alguns pontos considerados mais sensíveis nessa relação ali, num contrato temporário de emprego, como aqueles que merecem uma maior atenção, tanto do ponto de vista do trabalhador quanto do empregador? Só para a gente reforçar ainda mais isso, quais seriam esses pontos mais importantes, aí, mais sensíveis? Eu costumo dizer que por ser um contrato de trabalho especial, ele é muito importante que tenha um contrato escrito formal, com prazo, com as obrigações das partes e tudo isso a ser observado por ambas as partes. O funcionário também deve prestar atenção nisso quando ele for contratado. Opa, será que minha carteira de trabalho, por que não foi anotada? Então, fugir dessas informalidades, que muita gente tem a sensação de que, como é uma contratação temporária, por um prazo, não requer certas formalidades. E é sim aí que mora o perigo. É de suma importância que se atente ao contrato escrito e ao cumprimento de todas as obrigações trabalhistas. Perfeito. E a duração de um contrato de trabalho, então, é de quanto tempo, doutora? É de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. E aqui o que é interessante dizer é que muitas vezes nessas contratações temporárias, depois acabam virando uma contratação definitiva. Exato. A empresa que contratou essa mão de obra temporária, ela pode, sim, às vezes você cria uma certa afinidade, vê ali, né, a qualidade daquele trabalhador, e ela pode, após encerrado o prazo, formar um contrato de trabalho, aí sim por prazo indeterminado, né? Ela não pode renovar por prazo determinado, aí sim por prazo indeterminado e ficar com aquele trabalhador nos seus quadros de forma definitiva.
Perfeito, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Conversamos aqui sobre os direitos e deveres, tanto de quem está ali contratando de forma temporária e também os trabalhadores. Muito obrigada pelas informações, doutora Thalita Garcês, ela que é advogada, especialista em direito do trabalho. Volte sempre. Eu que agradeço, Juliana, é um prazer enorme estar aqui na Rede Família compartilhando esse assunto com vocês. Um ótimo dia. Ótimo dia e ótimo final de semana para você. Agora a gente traz o último episódio da nossa